Meu amigo Ciro Gomes vai pegar o avião daqui a pouco, mas já está aqui do Complexo Bandeirantes de Comunicação. Ciro, bom dia, como vai você? Bom dia, Datena. Um forte abraço a você e a toda a gente querida que está na nossa Bandeirantes. Ciro, você está em campanha e viajando para onde agora? Você está em onde e vai para onde? Está no Ceará? Estou em Fortaleza, né, mas estou indo para pertinho de você, estou indo para São Paulo. Opa, será muito bem recebido aqui, né? Principalmente todo bom nordestino, cearense, será muito bem recebido aqui. Se bem que você é paulista, mas nasceu aqui, mas tem tudo nordestino. Coragem, garra, luta. Ciro, como é que você está observando? Porque até agora não havia denúncia, por exemplo, de corrupção dentro do governo Bolsonaro, né? Agora já começam a aparecer algumas evidências que pode ter acontecido, inclusive prevaricação por parte do presidente da República. Isso é uma coisa grave perto das eleições. Longe também, né? Mas perto pior ainda, porque iria prejudicar muito o processo democrático. Como é que você está vendo essa situação, Ciro? Olha, Datena, eu estava ouvindo o seu editorial agora e me emocionei aqui, porque eu estou com o coração muito machucado. Eu perdi muita gente perto de mim e eu sou uma pessoa... Eu não quero virar uma pessoa fria, um bruto, sabe? Que olha as coisas com esse olhar de cobra, que não se emociona. Mas eu vou tentar ponderar para os seus ouvintes aquilo que nós precisamos tirar dessa amargura repetida no Brasil. São algumas lições. A lição básica vem de um fato histórico. Todas as suspeitas indicam que o Bolsonaro loteou o Ministério da Saúde com essa turma de bandidos que infestam a vida brasileira. E a gente precisa aguardar as apurações. Eu sou uma pessoa muito severa, mas ao mesmo tempo uma pessoa muito equilibrada. Esse negócio de justiçar as pessoas sem antes apurar não é comigo, né? Portanto, mas a suspeita cai sobre o líder do governo, um cidadão chamado Ricardo Barros. Se o povo brasileiro for no Google agora, eu estou pedindo para as pessoas checarem, porque de fato a inconfiabilidade do discurso político é dramática, você vai ver esse Ricardo Barros, líder do governo Fernando Henrique Cardoso. Aí muda tudo para não mudar nada, esse cara é vice-líder do governo Lula. Aí muda tudo para não mudar nada, esse cara é ministro da Saúde do governo Temer. Aí muda tudo para não mudar nada, esse cara é líder do governo Bolsonaro. Percebe? E a linguagem é sempre a mesma. E agora é o seguinte, eu pensava que na minha vida pública eu já tivesse visto a indignidade suprema, que foi um escândalo que nós desbaratamos aqui no Ceará, de roubo da merenda escolar. Eu pensei cá comigo, abaixo disso não é possível. O cara roubar merenda escolar do filho do pobre, que às vezes vai para a escola por causa da comida, é o último limite da indignidade que os políticos brasileiros podem cometer. Lembrando aquilo que você falou, é preciso separar o joio do trigo, é preciso que a gente tenha muito cuidado para não generalizar, senão a gente apenas fortalece o bandido. É preciso, como a Bíblia ensina, separar o joio do trigo. Mas agora eu estou vendo a indignidade vai mais além, vai além. Nós vimos um governo adiar, desde agosto do ano passado, o entendimento direto com as fabricantes pioneiras da vacina, o país morrendo gente, há centenas de milhares de pessoas. O Brasil vai já em agosto ser o lugar que mais morreu gente do mundo. E nós podíamos estar recebendo vacina a partir de dezembro, direto com as fábricas, sem qualquer tipo de intermediário. 81 e-mails da Pfizer não foram sequer respondidos. A Sputnik não deixaram homologar. E aí, quando a gente vai tomar conhecimento, os camaradas estavam exigindo propina. Em 2 casos agora. Um caso explodiu na declaração desse deputado bolsonarista. É bom que a gente lembre disso. Não foi um deputado do meu partido, o PDT, da oposição, onde eu luto. Foi um deputado amigo do Bolsonaro que fez aquilo que um bom amigo faz. Vai lá direto ao presidente e fala para ele, olha, está aqui os documentos, estão roubando no seu governo. E aí vem o grave. O Bolsonaro não toma nenhuma providência. E depois, isso foi em março. E agora nós chegamos em julho, hoje nós estamos na véspera de julho, só ontem o Ministério anuncia que vai suspender os contratos da tal vacina indiana. Ora, se vai suspender, é porque tinha alguma coisa errada. Se tinha alguma coisa errada, o presidente soube em março. E aí existe um capítulo do Código Penal, um artigo do Código Penal, que se chama prevaricação. É um nome meio esquisito, mas é a autoridade tendo a obrigação de tomar uma providência, não toma essa providência. O Bolsonaro foi avisado por um amigo dele, o deputado Luiz Miranda,
junto com um funcionário que tinha os documentos de que estavam tentando roubar na vacina, e disse que ia tomar providências e não tomou nenhuma providência, só veio tomar providência depois. E ontem, à noite, a Folha de São Paulo abre e detona mais um escândalo, de novo roubando o governo Bolsonaro naquilo que era a única forma da gente prevenir a morte de centenas de milhares de irmãos nossos, amigos nossos, parentes nossos, filhos nossos, mães nossas. Eu perdi uns 50 pessoas da minha circunstância, porque sou um político, vivo na rua, tenho muita amizade. Perdi umas 50 pessoas. Assim, algumas dessas, meu melhor amigo de infância, o primeiro vereador que lutou comigo na batalha da vida pública e tal, chama Bega, o primeiro, apelido de irmão, e Itamar Ribeiro, o segundo. Para dar exemplos práticos, vai perder muita gente, como todo brasileiro. Um de cada 430 brasileiros morreram por uma doença que já tem vacina. Perdemos o Paulo Gustavo, perdemos, enfim, o Brasil, e a gente agora descobre que não era só incompetência e genocídio, era propina. Um punhado de dólares trocado por centenas de milhares de vidas. Se a gente não punir exemplarmente essas pessoas, se a gente não mudar o modelo de fazer política no Brasil, é aquilo que você estava dizendo com muita lucidez, mais uma vez, na sua crônica, na sua opinião, no seu editorial. Não é? A gente precisa mudar o sistema. Não é? A obra humana é falha, sempre haverá uma possibilidade de corrupção. Mas o que não é razoável é a corrupção ter centralidade no modelo de poder do Brasil. Isso não precisa ser assim. Eu juro para você, com a minha experiência, eu não tenho uma única denúncia na minha extensa vida pública. Isso não é mais do que a minha obrigação. E assim, quer dizer que nos governos que eu dirigi não teve corrupção? Claro que não. A diferença é, tomando conhecimento, o que é que você faz. Porque aí, se você não tem nada a ver com o bandido, você manda para a polícia. Você demite, você pede esclarecimento, você desonera o cara, né? Ou desagrava o cara se ele for acusado de forma leviana, que é o que eu fiz. Eu tive 2 secretários que foram acusados. Afastei os 2, não é? E mandei apurar. Um era culpado, mandei para a polícia. O outro era inocente. Fiz um desagravo público a ele, dizendo, olha, ele foi vítima de uma acusação falsa, está aqui a apuração e tem a minha solidariedade. O Itamar Franco, eu fui ministro do Itamar Franco, fez a mesma coisa. Agora você veja, o Brasil só muda a perfumaria. É o mesmo modelo econômico que produz esse desastre de desemprego, de informalidade, e o mesmo modelo de política. Ou a gente muda isso, ou esse país vai virar uma ex-nação, Datena. Isso é que é a minha ponderação a todos os brasileiros que estão nos ouvindo. Olha, nós temos pouco tempo que o Ciro tem que viajar para São Paulo. O grande detalhe é o seguinte, o Bolsonaro não pode dizer que não conhece o Ricardo Barros. Eles se conhecem de vida parlamentar há muito tempo, mesmo porque o Ricardo Barros, como o Ciro já falou, é só dar uma gulgada para saber quem é. Eu não dei gulgada porque eu já sabia quem ele era, porque eu o entrevistei algumas vezes como ministro, depois ele desapareceu. Quando precisava ajudar o povo, ele desapareceu, sumiu. E a partir do momento que o cara desapareceu, eu comecei a perceber que não era gente boa. Ou é ruim da cabeça ou é ruim do pé. Né? E recentemente houve mandado de busca e apreensão dos escritórios dele, e acho que da esposa dele, lá em Maringá, onde é a terra dele. Logo depois o Bolsonaro vem e indica esse cara como líder do governo. E eu disse, o Bolsonaro vai arrumar problema. Quando ele foi indicado, quem me acompanha aqui, eu disse, o Bolsonaro vai arrumar problema em colocar esse cara lá. Ora, pois, o Bolsonaro já conhecia o cara melhor do que eu. Ele é parlamentar há 38 anos, o Bolsonaro, há muito tempo. Quando ele colocou esse cara lá, os problemas que poderiam estar acontecendo ganharam uma proporção muito maior. No primeiro caso que você falou, o presidente pode ter prevaricado. No segundo caso, do cara que cobrava $1 a mais por vacina, está dentro do governo do presidente da República. É possível isso acontecer sem que o presidente saiba, ou sem que o cara que colocou ele lá saiba, Ciro? Você que já foi ministro, olha, participou de governo. Com esse nível de valor, só se o camarada for muito incompetente. Nós estamos falando, Datena, de bilhões, com B de bola, bilhões de reais, num país que não tem dinheiro para nada, como você estava de novo dizendo no seu brilhante editorial. Falta dinheiro para tudo no Brasil, né? O socorro emergencial, no auge da pandemia, foi suspenso. Né? Virou R$150 que não paga um quarto da cesta básica. E a alegação é que não tem dinheiro. Mas tem dinheiro. Eles distribuíram 30 bilhões de reais nesse orçamento clandestino
para roubar. Isso assim, Brasília vive de segredo de polichinelo. Então você diz, o presidente da República pode não saber? Pode. Pode não saber, que aliás era a alegação do Lula a vida inteira. Ele não sabia que o Palocci tinha roubado mais de 100 milhões de reais, que devolveu. E esse país, veja, é um insulto à inteligência da sociedade brasileira, da nossa comunidade, porque para o povo, Datena, a corrupção parece ser uma das causas centrais da humilhação que o nosso povo vive. E de fato é, né? De fato é um câncer, porque ele desvia dinheiro que falta na mesa do pobre, mas além do mais, ele destrói a confiança da população, especialmente dos jovens, na linguagem da democracia, que é a política. E isso acaba destruindo. Por que a gente vê todo dia a televisão anunciar escândalo por cima de escândalo, e o prêmio é a impunidade, o prêmio é o prestígio, o prêmio, enfim, passar a mão, o prêmio é a negação das evidências todas, e no fim você tem obrigar o povo a trabalhar decentemente. Por que eu devo dizer a um jovem que ele tem que ser honesto, se o exemplo que vem de cima é a roubalheira de lado a lado? Isso me choca profundamente. Mas eu acho, francamente, que o que nós temos que fazer é apurar. Né? E apurar você tem em duas circunstâncias. Por que o presidente não afastou o Ricardo Barros até o presente momento? Por que ele não fez? Eu vou te dizer, está por trás disso tudo, sabe quem? Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro. Anote o que eu estou lhe dizendo. Eu já tinha informações, você sabe que eu não tenho rabo de palha e também não tenho medo de denunciar, a vida inteira foi assim, meu compromisso com o povo brasileiro me faz fazer isso. Já fui processado por todos os grandes bandidos do Brasil, menos o Bolsonaro, que não tem coragem de me processar, porque sabe que eu posso provar o que eu digo. Já tinham me dito que todo o sistema de compras do Ministério da Saúde, a partir do Rio de Janeiro, tem o Flávio Bolsonaro por trás. Essa empresa Precisa, que foi pilhada no primeiro escândalo, essa empresa Precisa já tinha roubado o Brasil em quase 20 milhões de reais. Pegou o dinheiro adiantado. Veja bem, qualquer pobre que vai comprar qualquer coisa na farmácia, um remédio, tem que pagar antes. No Brasil, o Ministério da Saúde paga adiantado. Eu nunca vi falar nisso. Paga adiantado e, pior, não recebeu. Isso quando Barros era ministro da Saúde. Eles estão processados por isso, Datena. O Barros está processado por isso, essa empresa está processada por isso, recebeu quase 20 milhões de reais e não entregou os remédios. Está processado por um escândalo no Distrito Federal. Essa empresa, Datena, como é que o do Bolsonaro não sabia? Aumentou 6.000% o faturamento junto ao governo federal, uma empresa fraudulenta. Isso tudo vai ficar provado com documentos. Pelo menos para isso o processo dessa CPI está servindo. Mas a amargura que nós estamos sentindo nesse momento tem que se transformar numa energia positiva. Qual é a energia positiva? A gente ponderar a necessidade de pensar no nosso voto. Sabe, não votar por ódio, não votar por paixão, não votar sabe, porque não gosta de um, vai votar no outro, esquecendo o que o outro andou fazendo. Botar todos os políticos para discutir, para debater, olhar a ficha corrida, olhar a biografia de cada um, não entrar em lambança, em conversa fiada. Essa é a única lição dessa amargura de ver o nosso povo morrendo, enquanto em Brasília se rouba na vacina. É o último estágio de degradação moral que eu não esperava testemunhar. Duas perguntas mais com resposta curta, que você não tem tempo. A resposta tem que ser bem curta. No caso do Rio de Janeiro, o Witzel, em depoimento, me lembrei agora, disse assim, olha, esses hospitais de campanha que foram produto de propina com tal de Abas aqui de São Paulo, que também vem atuando fraudulentamente há mais de quase, desde 16 anos, vai, a gente bota assim. Foram a mesma empresa que atuou lá no Rio de Janeiro com o hospital de campanha. O Witzel disse assim, os hospitais de campanha que estão aí sendo produto de investigação, todos eles têm nome. Passariam por essa rede de corrupção? Você disse aí sem nenhuma dúvida, do filho do presidente. Sem nenhuma dúvida. Se a imprensa procurar, Flávio Bolsonaro, filho do Jair Messias Bolsonaro, atual presidente do Brasil, está por trás de todas essas tramas do sistema de compras do Ministério da Saúde. Eu tenho provas de que ele levou esse cara da Precisa para o BNDES para conseguir, traficando influência, dinheiro de uma empresa que é inidônea. Mas isso é sem nenhuma dúvida, basta investigar, por isso que o Bolsonaro não demite o líder do governo. Por isso que o Bolsonaro está calado. Aliás, cadê a opinião do Lula sobre esses escândalos todos? Olha a encalacrada em que nós caímos. O principal líder da oposição
que é o Lula, eu tenho humildade para reconhecer, até o presente momento não deu uma palavra sobre esta absurda, não é, corrupção na roubalheira em vacina. Por que você acha que o Lula não respondeu? Porque na hora que ele fala em corrupção, a turma manda ver o Palocci, manda ver Sérgio Machado, manda ver Eunício Oliveira, manda ver, sabe, manda ver Ricardo Barros, que foi simplesmente líder do governo do Lula também. Bom, tudo muda para nada mudar, tudo muda. Agora nós estamos chegando na hora que se a gente empurra que ele cai. Vamos lá, gente boa, se proteger, mas vamos empurra que ele cai, tá pertinho. Bom, o Bolsonaro tem um monte de impeachment parado lá na Câmara, né? Por isso que ele distribuiu esse dinheirão em emendas para segurar-se com um tal de blocão. Nem centrão é. Você acha que ele resiste a mais um pedido de impeachment com base dessas acusações que serão novas? Hoje nós estamos entrando com um novo pedido que consolida todas as coisas, dizendo sempre, com muito respeito, que impeachment não é remédio para governo ruim. Impeachment é uma punição pelo cometimento de caso pensado de crime de responsabilidade. Portanto, quem acusa, como nós estamos fazendo, temos que demonstrar que o Bolsonaro comete crime de responsabilidade e, por isso, tem que ser punido. Porém, a legislação brasileira é muito exótica, Datena, e a gente precisa mudar isso. Ela diz que o pedido de impeachment tem que ser despachado. Para quem julga não é ele, mas para começar, quem despacha, comece o processo, e aí abre uma comissão, essa comissão é representativa da situação e da oposição, todos os partidos têm representação, tem a acusação, tem a defesa, tem as provas, tem tudo. Se arrasta aí durante quase um ano o processo. Pois bem, mas no Brasil, veja que absurdo, a assinatura do presidente da Câmara, Arthur Lira, é que diz se começa ou não. E ele simplesmente não tem prazo e nem precisa se justificar, nem para a opinião pública, nem para o Congresso, nem para o Judiciário. Isso é uma aberração que só existe no Brasil. Para quê? Para garantir a impunidade. O Bolsonaro, vendo o fogo chegar por trás dele, o que é que faz? Compra essa turma e está irrigando com bilhões de reais e eles estão sugando o Bolsonaro até o limite do físico. Mas se nós fizermos um movimento na rua muito consistente, o Lira vai se lembrar que do ano que vem tem eleição e que ele vai precisar voltar para Alagoas e vai ter que se explicar para o povo de Alagoas. Então, nós precisamos fazer uma grande pressão, primeiro para todos os políticos que estão omissos hoje, estou falando do Lula, entrarem na disputa para guiar o nosso povo. Segundo, pressionar o Congresso brasileiro. Eles têm a obrigação, não estou dizendo de julgar o Bolsonaro, mas a obrigação de abrir o processo. Porque o Procurador-Geral da República, volta a dizer, com todo respeito, também está aí para engavetar tudo. Então, ou a gente faz um movimento de pressão sobre o Congresso Nacional, sobre os líderes que estão se omitindo, e sobre o Lira, o Arthur Lira é que é a chave. Vamos entupir a caixa de e-mail dele, todo mundo, e dizer, Lira, nós não estamos pedindo que você condene o Bolsonaro, estamos pedindo apenas que você abra a apuração para ver se ele é ou não criminoso, sob o ponto de vista de crime de responsabilidade. Quem acusa, como nós, vai ter que provar. E nós temos aqui uma robusta, né, tonelada de documentos para provar que o Bolsonaro é um genocida e um corrupto. Ciro, a última pergunta. Você está mais propenso a uma aliança com centro-direita, Mandetta, o Eduardo Leite, enfim, qual é a sua propensão maior? Datena, o problema brasileiro é tão grave que eu, com a experiência que tenho, preciso fazer um apelo por um governo de união nacional. Só quem classifica isso somos nós, os políticos e os jornalistas. Mas se você quiser, eu quero unir da centro-direita à centro-esquerda. Ou seja, banir os extremos, banir aqueles que não têm compromisso senão com o ódio, com o personalismo, e construir a base política e social para um novo projeto nacional de desenvolvimento que se ocupe daquilo que tem que se ocupar. Um redesenho da Constituição do Brasil, um novo pacto federativo, nós temos o Estado tudo quebrado, os municípios tudo quebrado, e um programa de desenvolvimento que tenha compromisso com o crescimento econômico perdido. Faz 10 anos que o Brasil não cresce nada. E aí nós temos que fazer o crescimento acontecer, porque sem isso é mentira falar em emprego, melhoria de salário e até arrecadação para qualificar a saúde, a educação. E agora nós estamos vendo que, de novo, a corrupção toma centralidade no debate brasileiro. Nós temos que mudar a forma de prevenir e de punir a corrupção na ordem pública brasileira. Boa viagem, um abraço grande, chegue bem aqui em São Paulo e um abraço aos nossos irmãos do Nordeste. Obrigado, Ciro. Muito obrigado mais uma vez, meu irmão, pela oportunidade de falar boa gente brasileira.
Abração. Prazer falar com o Ciro. O Ciro é um cara bom de falar.